Você sabia que a Coreia do Norte tem submarinos verdes? 너도 정예주 씨가 항해술의 승격 정신을 발휘하도록 힘과 영의 능력을 비상히 강화하고 Como você deve lembrar, os submarinos geralmente são pretos. Menos os da Coreia do Norte, os deles são verdes. Você imagina por quê? Diz que o grande líder pensou que era um veículo para se usar em terra, aí mandou pintar de verde para disfarçar no meio das árvores. Ok, talvez eu tenha inventado essa parte, mas vamos lá. Como você sabe, a Coreia do Norte fica nessa península. Em uma eventual batalha, uma frota marítima em um dos mares não pode dar suporte às outras no outro lado, porque teria que passar por territórios inimigos como o da Coreia do Sul e Japão. A oeste tem o Mar Amarelo, bastante turbulento, raso e com água que varia de azul turquesa para marrom amarelado, por causa dos sedimentos trazidos pelo Rio Amarelo e outros que desembocam ali. Essa costa é relativamente segura para a Coreia do Norte por causa da China, e por isso eles não têm grandes submarinos ali. Já no outro lado tem o Mar do Leste, que é compartilhado com seus inimigos declarados Japão e Coreia do Sul, e indiretamente com os Estados Unidos. A profundidade desse mar também é bem maior, então obviamente é ali que fica a sua maior frota de submarinos. Acontece que no Mar do Leste há o encontro das águas frias do norte com as quentes do sul, e por isso há muito plâncton, o que torna a água esverdeada. E aí, para se camuflar contra as aeronaves anti-submarino, vários dos submarinos deles que operam ali são verdes, pelo menos a metade superior, como esse extremamente pequeno da classe Yugo, ou esse outro da classe Sang-ho, que opera em águas rasas até 150 metros. E esse bem maior, da classe Romeo. Mas a Coreia do Norte não é a única, olha só esse de Israel, da classe Golfinho 1, em operação desde 99, produzido pela Alemanha. E esses da classe Golfinho 2 são azuis. A ideia da camuflagem contra aeronaves é a mesma, só muda a cor da água onde irão operar. Olha esse outro bem pequeno do Irã, da classe Gadir, derivado da classe Yono, da Coreia do Norte. Mas tirando esses, você já se perguntou por que os outros são quase todos pretos? Antigamente, lá nas décadas de 30 e 40, os Estados Unidos pintaram alguns de cinza claro. Camuflava muito bem no horizonte com a neblina quando estivesse na superfície, mas depois perceberam que poderiam ser facilmente avistados por avião, mesmo quando submersos a pequenas profundidades. Depois disso, os Estados Unidos fizeram alguns testes e viram que o azul escuro era a melhor camuflagem, melhor até do que preto, mas aí perceberam outro problema. Ela logo se deteriorava e ficava em um tom mais esbranquiçado. Aí mudaram para o preto, que não se deteriora tanto. Essa camuflagem era extremamente importante quando os submarinos precisavam passar uma boa parte do trajeto na superfície, ou a poucos metros de profundidade, evitando ser vistos por aeronaves, como é o caso desses da Coreia do Norte. Mas os modernos podem ficar submersos por dias no caso dos diesel-elétricos, devendo emergir para que o gerador a diesel possa pegar ar e carregar as baterias. Ou podem ficar submersos por meses no caso dos nucleares. Mas a maioria dos submarinos modernos são pretos por outro motivo. A sua superfície externa é coberta com uma fina camada de milhares de placas de borracha com pequenos buracos, que absorvem o som emitido pelo próprio submarino, além de absorver e distorcer as ondas de sonares inimigos. E essas borrachas são pretas por terem a adição de negro de carbono, um pó de carbono que melhora as propriedades mecânicas da borracha, importante devido à enorme variação de pressão que um submarino sofre. E a composição desse pó também influencia na absorção do som nessas placas de borracha, dependendo da frequência do som que se deseja atenuar. O mesmo serve para o tamanho dos buraquinhos em cada placa. E por que alguns têm a parte de baixo do casco vermelho, inclusive navios? Isso é porque antigamente se adicionava óxido de cobre na tinta para evitar o crescimento de organismos, como algas. Atualmente, apesar de não se usar mais por poluir o ambiente marinho, alguns ainda mantiveram a tradição da cor vermelha. Mas a Coreia do Norte também tem submarinos com a cor tradicional. Na verdade, eles têm uma das maiores frotas de submarinos do mundo, em torno de 70, mas todos bem ultrapassados, como você deve imaginar. Olha só esse aí todo enferrujado. Só a título de curiosidade, esses aí são da classe Romeo, que eram os maiores deles até lançarem um novo em 2023, mas segundo especialistas esse novo é só uma variação da classe Romeo. E olha como são ultrapassados. Esse da classe Romeo é um submarino diesel-elétrico construído pelos soviéticos entre 1957 e 61, quando a produção foi interrompida para dar lugar aos nucleares.
Os soviéticos desenvolveram ele a partir das classes Zulu e Whisky, que por sua vez eram derivados do submarino alemão tipo 21 U-Boat, o mais avançado da Segunda Guerra. Em 1963, os soviéticos passaram para a China e para a Coreia do Norte todos os projetos para a produção dessa classe de submarinos. A Coreia do Norte opera cerca de 20 deles. 7 foram importados da China entre 1973 e 75, e o restante construído na própria Coreia do Norte entre 76 e 95. Atualmente, só ela e o Egito operam esses submarinos. A Rússia e a China também têm, mas só usam para treinamento. Pelos padrões atuais, eles são extremamente obsoletos. A maioria precisa navegar na superfície durante grande parte da sua patrulha, sendo facilmente detectados. Aí entra aquele esquema da camuflagem. Também são lentos, chegando a 13 nós quando submergidos e 15 na superfície, em comparação a esse da classe Virginia dos Estados Unidos, que passa dos 25 nós. Além de serem barulhentos para os padrões modernos, mas podem ser uma ameaça para navios comerciais não escoltados. E é isso aí, agora você sabe por que alguns submarinos mais antigos são verdes ou azuis, e por que os modernos são pretos. Muito obrigado pela sua companhia e obrigado também aos apoiadores do canal. Eu agora vou submergir e volto no próximo vídeo. Um grande abraço.